acontecendo e outras que virão, com certeza absoluta. E a partir de agora a gente vai conversar com o Dr. Geraldo Ferreira, como eu disse para vocês, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Dr. Geraldo, que é ali daquela cidade maravilhosa, né? Cidade ali do interior do Rio Grande do Norte. Marcelino Vieira. Doutor, seja muito bem-vindo. Sabe por que eu comentei isso, que o senhor é de Marcelino Vieira? Porque eu acho que, para quem saiu do interior, tá na capital, as diferenças hoje são muito grandes, né, doutor? Quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de você estar mais atento a esse mercado. Seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Andresa. Bom dia, Maria Luísa aqui. E Malu continua com a gente também, viu, gente? Tá aqui também presente. Bom dia. Liciane. Liciane. Nossa querida Liciane. Prazer, Liciane. Exatamente. A gente visita muito o estado, né? E claro que o interior hoje, ele rapidamente, ele toma conhecimento das tecnologias, né? Mas na saúde pública, o alcance dessas tecnologias para o interior é muito baixo. Né? Aí eu não digo nem na iniciativa privada, porque hoje nós já temos um conjunto até significativo de médicos, por exemplo, em Mossoró, até em Pau dos Ferros, que já têm acesso a tecnologias mais modernas e conseguem ofertar, né? Nós, com este aumento do número de médicos presentes no mercado, nós temos uma procura também maior pelos interiores, pelo menos para os polos, né? Mas a saúde pública pena, às vezes, com falta de coisas essenciais. E, presidente, qual é como você visualiza o futuro dessa saúde? Existem possibilidades? É possível a gente modificar? Infelizmente, nosso Rio Grande do Norte, se a gente for falar dele, a gente está ali nos menores índices ali da saúde. Como o Edivan sempre coloca aqui, está lá na rabeira do negócio que a gente não quer estar ali, né? A gente precisa de opções alternativas para melhorar a nossa saúde. É possível a gente pensar numa saúde mais inclusiva para o futuro? Tenho a impressão que sim, Malu está aqui exatamente para este tema, né? Porque as inovações, elas vêm, a gente queira ou não, não é? Essa é a realidade. A mudança é a única coisa permanente, ou seja, nós não temos o que fazer, ela vem e feita uma avalanche. E nós estamos num tempo de altas mudanças nessa área, não é? A questão da inteligência artificial, a questão do Big Data, essas questões vão entrar com muita força na medicina, né? Aí entra nesse tema das inovações, né? Que ela é muito atuante nessa área e realmente as inovações vão trazer essas questões, ou seja, facilitar o acesso à população pela baixa dos custos, né? À medida que você for popularizando as tecnologias, você vai tendo uma queda nos custos, vai tendo uma otimização dos resultados, né? Vai tendo uma maior autonomia do paciente, porque muitas dessas coisas que estão sendo desenvolvidas também permitem ao paciente muita autonomia, né? Eu estava vendo até, viu, Malu, a questão hoje fora o que eles chamam os health centers, né? É muito interessante. Você tem alguns centros que estão sendo feitos que hoje é um drama, né? Para você pedir um raio-x, para pedir uma glicemia, para pedir... Isso vai mudar. O paciente, na hora que quiser ter uma glicemia dele, ele vai num shopping desse, no negócio, eu quero medir minha glicemia média, ou os aparelhos, para quem já é diabético, né? Eu estou falando especificamente para quem não é. Óculos, né, por exemplo. Vai ter um oftalmologista lá e a ótica do lado, o camarada vai lá, fez o exame, faz na hora. Isso é uma tendência, né? Até em raio-x, uma ultrassonografia, por exemplo, estão aparecendo os ultrassom de bolso, né? Isso já é muito usado na anestesia. Você tem hoje, antigamente a gente fazia bloqueios, RAC, perdural, bloqueio do plexo braquial, às cegas, vamos chamar assim, né? A gente tinha um conhecimento anatômico, né? E ia ali cutucando, né? Claro que a gente tinha a vivência, a experiência que mostrava quando você estava no espaço. Mas hoje isso é guiado por ultrassom de bolso com auxílio de um celular. Pois é, né? Caramba. Até a própria área da cardiologia também já usa também alguns aplicativos, né? Para você realizar ali um exame, oftalmologia, né? Também, a cardio, tudo. Então, isso são inovações que vêm. A questão do Big Data, desse conjunto extraordinário de dados que você vai tendo sobre a saúde das pessoas. Tudo isso vai facilitar diagnósticos, né? Facilitar tratamentos. Já tem alguns casos muito famosos, inclusive circulando em revistas científicas, de pacientes de doenças raras, né? Porque você há de convir que doenças raras nem sempre estão na cabeça da gente. Sim, não é? lógico. Então, pacientes que passaram 6, 7, 8 anos
e não foi captada aquela possibilidade. Na busca de um diagnóstico? Exatamente, Né? E quando jogou a sintomatologia tudo nos dados de inteligência artificial, uma das sugestões, aí atentaram para aquela possibilidade. Né? Então, essa questão vai entrar com muita força. Né? Claro que o médico vai ser sempre necessário, e eu imagino, eu não tenho receio de inteligência artificial, eu imagino que ela vai ser um instrumento na mão do médico. Isso. Também da população, que tem o direito de se informar mais, não é? Às vezes atrapalha um pouco, porque ele chega já com diagnóstico. Não, doutor, eu tô com isso. Estava conversando sobre isso. Né? Já chega com diagnóstico. Mas eu acho que tudo isso é bom. Né, tudo isso é bom, porque vai favorecer a autonomia do paciente. Né? Isso é uma coisa sagrada nos tempos modernos. Verdade. Você vê que o doutor Geraldo, ele já é super antenado, né? Ele tem uma Exatamente, mentalidade, assim, exatamente. já muito empreendedora, já muito moderna, já muito vanguardista. Porque essa é a tendência e a necessidade da gente hoje, que tem uma população de quase 80% que não acessam a saúde de qualidade, é algo que a gente precisa rotacionar e rotacionar rápido. A gente estava conversando agora, ali há pouco, no estúdio, de que o governo federal ele já prevê nos próximos 10 anos o dobro de profissionais médicos que a gente tem hoje. Sim. Né? E claro que isso é muito bom por um lado, porque vai dar acessibilidade e oportunidade para mais pessoas serem atendidas, mas também levanta algumas preocupações, né, doutor Geraldo? Serão bons profissionais, doutor? Essa é a perspectiva? Esta é a grande questão, né? Porque de parte das entidades médicas, e particularmente dos sindicatos, a nossa grande preocupação é com a qualidade desses profissionais, não é? É claro que também os governos, eles têm que ter uma visão de que, como é uma profissão de muito tempo de formação, eles não podem também saturar o mercado para não ter emprego, né? Mas isso não é uma preocupação para o momento, que ainda há uma certa carência de profissionais, principalmente em algumas áreas críticas, né? Por exemplo, neurologia, psiquiatria. Você encontrar um psiquiatra hoje no serviço público é uma raridade. Neurologista pediátrico, não encontra, né? Neonatologista. Então, são reumatologista, endócrino. Né? Então, nós temos um conjunto grande de profissionais que são necessários. Além da questão que você tocou em Marcelino Vieira, antigamente um médico ele fazia de tudo, né? Hoje o médico de saúde da família faz algumas coisas que eram do médico antigo, que é muito bom, que ele faz a pediatria, faz a obstetrícia. Aquele que a gente conhecia como clínico geral? Isso, exatamente. Só que o médico do interior ele operava também, não é? Sim. Ele era inclusive cirurgião. Então tinha um médico que fazia tudo, não é? Hoje, você vai em qualquer cidade do interior, tem em média 6, 8, 10 médicos, mesmo as menores cidades. Né? Além da estrutura de saúde da família, que pega os médicos que atuam nessa parte, toda cidade exige normalmente do prefeito um serviçozinho de urgência. Então, muitos têm plantões, às vezes não tem escalas completas, mas muitos têm. Então, a demanda pelos profissionais aumenta também. Não é? Agora, nós não podemos fazer enganação com a população, né? Fazer de conta que existe ali, porque o médico precisa de um mínimo de infraestrutura. Esses exames que a gente está se referindo, né? Sim. Um raio-x, um ultrassom. Que são até considerados simples, né, doutor? Simples, eu estou me referindo aqui a um ultrassom de bolso, não é? Quer dizer, com um celular hoje um médico pode passar no abdômen do paciente o ultrassom para fazer um diagnóstico rápido. Olha, tudo isso auxilia, né? Ter um mínimo de exames laboratoriais que permitam ele se situar, para não estar trabalhando como a gente trabalhava antigamente vamos dizer, testes terapêuticos, né? Isso era a norma da gente, né? Vamos testar essa medicação. Se não funcionava, vamos estudar mais. Não é aquilo, né? Sim. Mas então eu acho assim, a tecnologia vai chegar, não é? Você vê, eu tive em Mossoró agora, o Hospital da Mulher lá. Olhe, é encantador, realmente é uma coisa, não é fruto do governo atual nem do antecessor, vem desde Rosalba, né? Quer dizer, essas grandes obras, elas precisam ter um transcurso, um lapso né? de tempo. Exatamente, então inaugurou-se agora em 2 de janeiro, mas é tecnologia de ponta lá. Nossa. Centro cirúrgico, por exemplo. É o nosso sonho para todos os hospitais, né, doutor? Você entra, você tem a impressão, você não tem nem a impressão de São Paulo. Você conhece, Malu? Ainda não, né? O Hospital da Mulher, não? Você se encanta logo na chegada. É tipo aqueles hospitais americanos, uma área enorme, fora, vários prédios, tudo muito lindo, claro, como está novo. Quando a gente entra, a gente tem logo um medo, né? Eu digo, como manter isso, né? Sim. A gente tem uma grande preocupação, porque a gente assiste muito
o sucateamento dessas estruturas. E se aquilo sucatear, vai ser uma pena, tá? Mas é uma estrutura de ponta, não é? Com equipamentos modernos, ultrassons modernos, os aparelhos de anestesia super modernos, tudo computadorizado, as melhores marcas, os focos cirúrgicos com câmera, dentro do centro cirúrgico, com câmeras para filmagem. Que né? maravilha, doutor Geraldo. Eu fiquei encantado. Agora, pelo que você sente aí do mercado, dos profissionais da saúde, em especiais médicos, a grande maioria está aberta a essas novas tecnologias ou ainda existem algumas barreiras a serem vencidas quanto a usabilidade e a aderência a essas novas tecnologias, como você falou aí, Big Data, inteligência artificial e até esses equipamentos mais sofisticados, portáteis? Malu, antes do Dr. Geraldo responder a sua pergunta, vou pedir licença para vocês só um minutinho, porque vocês perceberam aqui que hoje o Edivan não tá por aqui com a gente, né? Mas, né, quem pensou que ele emendou o feriado, não emendou não, viu? Malu, vamos voltar aqui ao seu questionamento pro Dr. Geraldo. E aí ele responde, a gente tenta entrar em contato novamente aqui com o querido Edivan Martins. Voltou? Ai, meu Deus. Voltou? Voltou, agora já ouço sua voz. Ouço sua voz, querido. Bom dia pra você. Você tá na festa do boi, é? Conta pra gente. Bom dia pra você, Meica, pra Luciane, Pedro, Ricardinho, Malu, que está aí nos estúdios. Malu, doutor Geraldo Ferreira também conosco. Aí. Estamos aqui na audiência, estamos aqui na Festa do Boi, atrás aqui dá para ver aqui o julgamento de diversas raças que estão ocorrendo hoje pela manhã. Ontem também foi um dia de muitos julgamentos, os campeões já começam a aparecer. Tem também aqui, dá para a gente visualizar passeiozinho de pônei, né? Sim. Você já passeou no pônei? Você pode passear de pônei? Eu tenho que perder um pezinho, né, para passear no bichinho. Sim. Mas, assim, ontem foi uma tarde maravilhosa, né? Palhaço Facilita, pessoal da Patrulha Canina, enfim, um espetáculo realmente maravilhoso. Essa é a Festa do Boi, né? Um parque, muitos estandes, expositores de todo o Brasil e também, assim, um ano que está batendo muitos recordes. E é isso que a gente vai conversar agora aqui com o presidente da Norte, Matheus França, né? Nós estamos aqui no gabinete da presidência. Qual é a primeira parcial, a primeira avaliação aí, presidente, que você pode fazer desses primeiros dias da Festa do Boi? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Matheus. O que a gente pode falar, a gente vem superando o público, né? Só a gente vê, toda hora o parque está bastante movimentação. A gente ainda não fechou números concretos, mas a gente já tem uma previsão de aumento do público dos anos anteriores para esse ano. E quando a gente fala em negociações, a gente tem um reflexo dos leilões, né? Leilão NQM, que é tradicionalmente mais de 23 anos, 26 anos, que acontece durante a Festa do Boi. Passou um tempo sem ter, voltou esse ano já faturando, batendo recorde de todas as anteriores. Primeiro recorde. Primeiro leilão do Cine Elétrica Potiguar, um leilão novo, mas que também já chegou com faturamento de quase 1 milhão. Eita, nossa internet está falando, né? E o leilão da raça Cindy, a gente o Brasil está trabalhando também no leilão ontem, ajudando um pouco. A gente, ano passado, saiu com um faturamento de 900 mil para um faturamento de 1 milhão e 720. Então, quer dizer, quase 100% de acréscimo, de crescimento. Um leilão que marcou 20 anos de seleção do Cindy OCP e nada mais justo do que sendo agremiado com um faturamento bem alto e realmente comprovando a qualidade genética do nosso estado, já que foram vendidos animais para outros estados, o pessoal com uma grande procura pela genética daquele estado. E para hoje, qual é a programação? Hoje a programação a gente tem continua com atrações musicais, né, à noite. Hoje na pista de julgamento está acontecendo o julgamento do Zerá Leiteiro, do Nelore e do Girolando. Hoje ainda continua aqui a criançada, ainda, vamos falar o dia da criança, mas todo dia das crianças, né, quem vir para cá, ainda tem bastantes atrações ainda para criança, passeio de pônei, parque de diversão,
Então, assim, tem toda uma programação para a família ainda durante até amanhã. Então, quem ainda não pôde vir, vem. Quem veio, gostou, volta novamente para aproveitar o máximo possível da Festa do Boi, que amanhã chega a seu fim. E hoje também está prevista a presença da governadora, né, Fátima Bezerra, que vem prestigiar o evento. Isso, hoje ela marcou agora de 12 horas em diante, vim visitar a feira, né? Ela vai fazer uma entrega de maquinários agrícolas para alguns produtores, algumas prefeituras e também vim visitar a feira, ver como está bonita a Festa do Boi. Ok, presidente, obrigado aí pela sua participação. Qualquer coisa a gente volta com novas informações, com novas notícias, vai ter leilão, tem o chocolatezinho. Hoje tem o quê? Hoje tem leilão ainda, Pérola do Nordeste, um leilão bem tradicional, mais tradicional também da Festa do Boi, da raça Girolamo e Buzerá. Então quem quiser investir aí, mais tarde, a partir das 8 horas, leilão Pérola do Nordeste. Eu agora vou pedir emprestado aqui ao presidente uma escada que eu vou montar no touro mais alto do mundo, né? É o touro manso. Você cuidado, viu? Manso. Essa pauta é boa, viu, Edivan? Essa pauta é boa demais, mas... Filme isso aí que eu quero ver depois. Ele é mansinho, viu? E vocês estão convidados também, né? Para dar uma montadazinha aqui no touro. Não sei se dá para ver aqui, mas eu entendi tá por que ali. você foi para aí hoje, viu? Eu entendi por que você foi para aí hoje. Participar desse leilão, né? Eu entendi que você quer gastar os seus dólares. Foi. Ontem, na hora que eu ia arrematar um cílio, o camarada levou ali toda a estrutura, né, todas as informações. Mas hoje Hoje você fecha negócio. Montado uma pérola. Oh, meu Deus do céu. Tomara. Muito obrigada, viu, Edivan? Muito bacana aqui, muito bacana. Por nada aí. Valeu, qualquer coisa a gente volta daqui com mais informações. Maravilha. Show. Tchau, Edivan. Beleza, muito bom. Aí você tá convidado também, viu, pra ir pra Festa do Boi. Aproveita que tem hoje e amanhã. Vai lá que você vai encontrar o Edivan lá. Na Festa do Boi. Doutor, já foi na Festa do Boi? Sim, com certeza. Gosta da Festa do Boi ali também? Gosto. Já foi lá também participar dos leilões? Eu vou mais de dia, mais pra mostrar também aos meninos. A criançada, né? É bom demais, né? O Pônei ontem trabalhou, viu? O Dia das nesses Crianças dias estava... Muito bom. Pois é, gente. A gente continua aqui com a nossa conversa falando do Fusion Experience, que vai acontecer no próximo dia 18. E, Malu, você tinha feito um questionamento pro Dr. Geraldo, né? Um questionamento, aliás, de suma importância, né? Pra questão dos médicos, como é que tá a atuação deles hoje, né? Repete, por gentileza. A gente estava conversando sobre tecnologia, né? Sobre essas tendências. E, Dr. Geraldo, contra a tendência a gente não pode lutar, né? Assim, a gente precisa se adaptar. Mas sobre essas tecnologias Big Data, sobre georreferenciamento, Data Analytics e Inteligência Artificial, e também esses instrumentos aí mais sofisticados e portáteis, como o próprio tração de bolso que você falou, sobre até sobre essas impressoras 3D que simulam, né, órgãos fora do corpo, seu órgão antes de uma cirurgia. Que telemedicina. Os nossos profissionais da saúde brasileiros, estão preparados para aderir, não só tecnicamente, mas comportamentalmente? Eles têm fé que isso realmente vai ajudar ou é só mais uma invenção ainda um pouco distante do mercado atual da medicina? Olha, quem trabalha no sistema privado, isso é imperativo, né? Ele precisa ter tecnologias atualizadas, senão ele não entra mais no mercado, né? Aliás, quase todas as clínicas nessas áreas de ponta são muito bem equipadas, né? Então, um profissional hoje, para entrar no mercado, ele tem que ter alguma novidade, né? Por exemplo, no ramo da anestesia. A anestesia é uma coisa muito interessante porque você provê ao paciente, vamos falar de anestesia geral, né? Sim. Uma inconsciência, não é? Mas como é que você vai aquilatar essa inconsciência? Como é que você vai saber se esse paciente está ou não inconsciente, né? Então, essa tecnologia, ela não é antiga, mas ela já tem mais de 10 anos. É o BIS, não é? Então, você mede as ondas cerebrais para você saber se esse paciente realmente está inconsciente. Para quê? Para que esse paciente não tenha rememorações depois do evento, né? Como é que nós trabalhávamos antigamente? Antigamente, nós tínhamos sinais indiretos, não é? A imobilidade do paciente, não é? A pressão arterial, frequência cardíaca, ou seja, eram respostas orgânicas que nos diziam que aquele paciente estava anestesiado. Com observação, né? Exatamente. Hoje nós temos instrumentos, né, que marcam com mais precisão, né? E por que isso foi necessário?
Porque a anestesia teve uma mudança da inalatória, onde esses sinais eram mais fáceis de serem detectados, para a anestesia venosa. E a anestesia venosa precisava de uma forma mais precisa para detectar se aquele paciente estava realmente inconsciente. Sim. Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra, não é? Então, eu acho que a geração mais nova, ela entende que ela não entra no mercado sem fazer alguma coisa diferente, ter algum equipamento novo, alguma tecnologia que impacte no tratamento de alguma coisa, isso a gente nota, não é? Quando a gente fala também em tecnologia, a gente fica com a impressão de que no futuro quem vai atender a gente é um robô. Na verdade, a gente não fica sem saber se no futuro o paciente vai ser um robô ou é a gente que vai ser atendido por um robô. Existe essa impressão. O que é que o setor da saúde vislumbra sobre essa quantidade de automações? Se existe esse receio da máquina tomar o lugar do profissional? Realmente, não só o receio da população, né, Malu? E justamente como você colocou no final, mas do próprio médico, né? Existe esse receio de que vai tomar o meu lugar aqui, né? Essa tecnologia vai acabar me substituindo? É porque há muito de fantasia nisso, né? Também, Por exemplo, a cirurgia robótica. É importante esclarecer. Com certeza. Porque a cirurgia robótica, por exemplo, que é uma coisa nova, né? Inclusive em Natal nós não temos ainda, mas deve estar chegando, né? Um diretor de hospital aqui, porque Natal pega às vezes as coisas de segunda mão, vamos supor, os hospitais que fazem parte de uma rede nacional, então o famoso robô para operar, eles normalmente às vezes pegam do hospital de Recife que comprou um novo e passa para o daqui. Sim, às vezes isso acontece, né? É uma coisa normal. Então a cirurgia robótica é uma das áreas que exige maior especialização do médico. Ou seja, o robô, na verdade, ele não trabalha por si. Sim. Né? Agora, é uma coisa realmente extraordinária. O médico numa cabine, sem estar lá no campo cirúrgico, controlando aqui, tipo um joystick, né? Isso. E as pinças trabalhando e fazendo. É uma coisa muito bonita. Hoje, a maior aplicabilidade dela é em cirurgia de próstata, né? Essas cirurgias onde há necessidade de esvaziamentos, etc., de câncer. Então, havia um índice de impotência muito grande. Então, essa cirurgia, como ela é mais delicada, mais refinada, então ela permite melhores resultados. Mas ela vai se expandir, vai praticamente. E a robótica já é uma evolução da cirurgia endoscópica, né? Quer dizer, isso evoluiu. Eu trabalho no hospital universitário num ramo também de alta tecnologia, né? A parte de hemodinâmica, na parte de neuro e na parte de cardíaca. A parte de cardíaca é aquela tradicional de stent, de você pegar... E é interessante essa rede do SUS, ela cobre todo o Rio Grande do Norte. Então, um paciente que infarta em qualquer local do Rio Grande do Norte, ele é transportado ou para Mossoró ou para Natal. Não é? E é feito o tratamento desse paciente e colocado o stent, e muitas vezes se evita uma morte desse paciente. Não é? E tem também a parte de neurocirurgia, que são as embolizações de aneurismas, de tumores, não é? E tudo isso por catéteres, né? Muito menos invasivo, né? Com certeza. Então é uma cirurgias cirurgia que as pessoas se recuperam muito não mais invasiva, rápido, né? Muito mais rápido. Você faz hoje uma embolização de aneurisma, por exemplo, o paciente fica ali na UTI e no outro dia vai para casa, né? Diferente de uma cirurgia aberta. Então, é aquela velha história. A inovação, ela vem, ela é boa, não é? Ela tem um custo inicial, isso assusta às vezes, tem um custo inicial, às vezes elevado, não é? Mas à medida que ela começa a ser trabalhada e se populariza, os preços caem assustadoramente. E um fator que até, Malu, já sei, a telemedicina que surgiu na época da pandemia e que perdurou até hoje, veio positivamente para os médicos, né? Até para ampliar a sua carta de pacientes e atender hoje em dia pacientes que estão fora do país e tudo. Então, eu acredito o interior, que era ainda muito desabastecido de profissionais. Na verdade, é como o Dr. Geraldo falou, essas tecnologias são instrumentos a ser manipulado por um bom técnico, né? Por um especialista. Porque, na verdade, o que todo mundo, enquanto cidadão e pessoa quer ser, é bem atendido, ser cuidado, né? E aí, ser bem cuidado por uma máquina fica um pouco mais complexo. Então, a gente tira um pouco do trabalho braçal desse especialista e traz a precisão, né? E a tecnologia para ajudar nesse processo. E eu achei aqui um dado da AGE Healthcare, que fez uma pesquisa em 8 países, dentre eles o Brasil, e sinalizou de que os médicos brasileiros, disseram 30% deles que desejam se aprimorar
seu conhecimento na tecnologia. 26% desses profissionais brasileiros médicos querem treinar mais o cuidado virtual por telemedicina. Então, muitas vezes a gente acha, não, telemedicina perdeu a humanidade, perdeu assim, né, o carinho, o cuidado que o profissional trata o paciente. Mas quantas vezes a gente já chegou na frente de um profissional da saúde e ele sequer olhou no nosso olho, sequer soube o nosso nome. Então, muitas vezes não é o instrumento, é o profissional que está por trás desse instrumento. Sim. Então, seja por telemedicina, seja até por via fone, claro que fica muito mais limitado de fazer uma anamnese, né, uma análise clínica do paciente via virtual, mas que o atendimento e o sentimento, principalmente, de ser cuidado, ele pode ser feito por diversas outras vias muito mais acessíveis, não é isso, doutor Geraldo? Com certeza. E é engraçado o seguinte, os melhores médicos de antigamente, os mais famosos, principalmente os pediatras. Era aquele da família, doutor? Eram os que atendiam os telefones das mães e faziam acompanhamento também por telefone. Por quê? Porque já eram pacientes deles. Sim. Eles já conheciam. Uhum. Então a telemedicina é maravilhosa para acompanhamento de pacientes que já são seus, não é? Para uma primeira consulta, ela é um pouco mais restritiva. Exatamente. Uhum. Mas hoje já existem também centros que permitem alguns exames, né? Sim. Por exemplo, tipo cabines, né? Sim. Uhum. Então você chega naquelas cabines e é atendido ali. Então ali você mede sua pressão, mede sua temperatura, né? Pode fazer um ou outro exame ali já. Então o médico está à distância, mas ele está ali num ambiente tipo um ambulatório, o paciente, onde existem alguns recursos que permitem um exercício da telemedicina mais avançado, ou seja, permite alguns exames, né? Então, vamos supor, se nós tivermos num ambulatório, num centro clínico desse, né, mesmo com um especialista à distância, mas que esse centro clínico permita coletar dados sanguíneos, permita fazer um raio-x de tórax, permita passar um ultrassom no abdômen, a consulta está praticamente... Sim. Falta talvez a mão, né? Isso, a mão do o contato físico ali, mas tirando isso, né, doutor? Perfeito. E a gente não gosta muito de falar de dificuldade, não, mas né, a gente está falando da área da saúde e queria saber do senhor, e até não só do Brasil, mas aqui também do nosso Rio Grande do Norte. Quais são as principais dificuldades hoje? O que a gente tem que fazer, doutor, para caminhar, para a gente ter ali uma saúde, uma saúde realmente digna do nosso cidadão? O mais engraçado é o seguinte, os encontros todos são para fazer, para serem feitos os diagnósticos que nós já temos, né? Então nós temos mais ou menos o retrato, faltam leitos hospitalares, não é? Faltam recursos humanos em número suficiente. Vamos dar um exemplo aqui em Natal, por exemplo. A equipe de saúde da família, que faz um trabalho maravilhoso. Mas Natal tem 800 mil habitantes, deveria ter 200 equipes. Tem 140. Então nós temos um déficit, nós temos uma parte da população que é marginalizada deste atendimento. Então ela é necessária, né? Existem ainda uma influência política de nomeação de chefias, etc., de forma inadequada, não é? Ou seja, muitas vezes são colocados gestores que não têm a formação, a competência necessária para gerenciar aqueles serviços, não é? E, claro, o desperdício no Brasil é muito grande, né? O desperdício é muito grande. Tanto que muitas vezes se diz injetar muito dinheiro numa coisa sem corrigir os seus... tipo peneiro, os seus vazamentos, não é? Sim. Então é sempre um risco, né? Então, claro que a saúde precisa de investimentos, não é? Diz-se muito que um investimento menor do que $1.000 por habitante por ano é pouco, né? O Brasil investe menos de 500. Então, nós temos ainda um baixo investimento. Nós precisamos melhorar o investimento. Nós precisamos apostar nessas novas tecnologias, telemedicina para especialistas, por exemplo. Né? Já existe algumas coisas iniciais. Da medicina, da saúde, ela ser mais preventiva e continuada. Como fazer essa transição, né, que hoje as pessoas buscam apenas quando já estão ali nos finalmente, né, na sua grande maioria, como fazer essa transição de mentalidade? Porque cuidar da saúde de forma continuada é uma verdadeira mudança de mentalidade. Sim. Como a gente trazer isso para que seja ensinada essa cultura, para que seja disseminada essa cultura, doutor Geraldo? Pois é, eu estava lendo essa semana, eu me assustei
Você vê, às vezes a gente é surpreendido com... Porque AVC é um dos grandes problemas, o acidente vascular cerebral é um dos grandes problemas, né? Do mundo como um todo. Hipertensões mal tratadas, mal conduzidas, etc. Mas houve um aumento de 43% no número de AVC. Nossa. E está previsto, é uma das maiores causas de morte do mundo, né? E eu digo, mas rapaz, que coisa, por quê? Porque a base do AVC, claro, tem um aneurisma que é imprevisível, mas uma das maiores causas do AVC é a hipertensão, né? Então, nessa questão da prevenção que você está colocando, Malu, nós temos, por exemplo, diabéticos e hipertensos. São dois grandes grupos, né? Cada um entre 25% e 30% da população, dois grandes grupos. O Programa de Saúde da Família, ele dá uma atenção muito particular a esses pacientes. Existem grupos de reunião, tudo tentando fazer, mas faltam remédios básicos, às vezes, né? Tem cidades do interior, por exemplo, que quando chega a insulina lá, eles soltam foguetão para avisar todo mundo. Avisar as pessoas. Então, essas coisas ainda existem no Brasil, né? Mas o cuidado, outra coisa que tem nos preocupado muito em termos de assistência é a parte psiquiátrica, né? Nós temos uma pressão ideológica pós-pandemia ainda, doutor, muito grande nessa área. Porque essa questão da loucura foi muito associada com política, né? Quer dizer, antigamente quem era adversário político enquadrava como louco, botava no negócio, né? Principalmente nesses países totalitários. Então isso gerou uma reação muito grande contra os modelos assistenciais da psiquiatria. Mas se partiu para um outro extremo. Hoje nós não temos assistência psiquiátrica adequada. Por exemplo, o paciente tem uma crise, um surto, ele vai para onde? Vai para um hospital? Não, vai para uma UPA. Sim. A UPA superlotada. Aí a UPA diagnosticou, fez a medicação ali preventiva, inicial, pelo menos. Pode encaminhar para o hospital? Não, só vai para o hospital tirada da crise. Ora, às vezes são 3, 4 dias para um paciente desse sair da crise. Sim. Sabe como é que o paciente fica? Não entende? Andando dentro colocando em risco a vida dele e a dos outros, sim, né? Eu mesmo já presenciei, né? Numa dessas UPAs, paciente lá, coitado, desnorteado, agitado. Aí a outra alternativa, qual é? Amarrá-lo numa cadeira, que é mais dolorosa ainda. E eu já presenciei também pacientes 3, 4 dias amarrados numa cadeira. Quer dizer, fecharam quase todos os leitos hospitalares, né? Isso é ruim. E você vê o índice de suicídio, de depressão, é uma coisa assustadora, né? Essa parte é muito sofrida, né? Temos também a assistência da mulher, a materno-infantil, né? Que incrivelmente nós tivemos uma inversão na curva de mortalidade materno-infantil, né? Não, mas tivemos uma inversão negativa. Ah, foi negativa? Eu pensei que tinha sido positiva. Não, ela vinha caindo. Sim. Nos últimos anos ela teve... E acabou invertendo. Ela está muito discretamente, mas isso é péssimo, não é? Quer dizer, ela deveria continuar avançando na direção correta, não é? Mas a solução é investir na estrutura de saúde da família, equipar adequadamente, ter o dimensionamento das equipes necessárias, ter esses grupos de trabalho com as doenças crônicas, é importantíssimo, né? A mortalidade das doenças crônicas é terrível, né? E, claro, melhorar, apressar o diagnóstico. Por exemplo, outra área crítica, câncer, né? É uma área crítica, não é? Mas a legislação avançou. Então, hoje, você, tendo um câncer diagnosticado, você tem que iniciar o tratamento em 30 dias. E em 60 dias esse paciente já está estabelecido as condutas para ele, né? Então, a legislação ajudou muito isso. Onde é que esbarra o problema? Olha que coisa incrível. Porque os hospitais, como a Liga, só recebem com a biópsia. Esse é o problema. Então, o paciente está lá... demora um pouco mais, né, doutor? Não tem onde fazer a biópsia. Aí, ou o paciente paga para fazer a biópsia, ou fica numa fila, às vezes, que às vezes se estende por meses ou anos. É lamentável. Estamos na caminhada, né, doutor? Aos poucos a gente vai caminhando. Infelizmente, a gente não pode chegar a dizer, né, que é primeiro mundo ainda, mas eu acho que a caminhada passa justamente por isso. Por conhecimento. Detectar, né, os pontos, né, exatamente, de fragilidade. Que são fragilizados, né? Isso. Que estão fragilizados e que a gente pode melhorar. Isso. E, inclusive, com relação também à própria pessoa, né? O próprio médico, né? Claro. Se estudar mais, enfim, né? Tá sempre antenado em tudo que está acontecendo, que é importante para que a gente possa
No futuro, doutor, se Deus quiser, a gente tem uma Não, saúde mas realmente de excelência. mas já houve um avanço extraordinário. Qual é o índice mais perfeito de você olhar a saúde de uma população? É interessante, né? Eu li num livro, achei fantástico como ele colocou. É a longevidade. Sim, Porque sem se você dúvida. não estiver vivo, não adianta nada, não é? Então Segundo ele vive dizendo aqui que a gente vai viver até os 150. Exatamente. Então a longevidade é o principal ponto de melhoria na saúde. Então, se nós formos observar o que era a longevidade, eu me lembro dos nossos avós com 50 anos de idade, eles eram idosos, Sim, eram senhores, não é? né? Uhum. Senhores, bem... As pessoas morriam com 50, 60 anos. Hoje você, quando morre com menos de 85, 90... Já tá estranho. Não, estranho demais. E a mulher, como diz aquele humorista, né? A mulher o marido de 90 anos morreu, ele era um menino ainda. Né? É verdade. E sobre isso, sobre o bem-estar dos profissionais da saúde também, que você falou aí. Né? Porque a gente vem atravessando, a pandemia, né, foi um gatilho para muitas dificuldades dessa saúde mental mesmo, de N profissionais, em especial os que sofreram mais pressão, que foram os profissionais da saúde. E a gente vê também uma tendência nos países já em desenvolvimento de uma equipe multidisciplinar muito mais autônoma, muito mais independente, né? Porque hoje a gente condiciona muito, ainda fixa muito essa saúde ao profissional médico. Mas quando a gente vê estudos em países mais desenvolvidos, a gente já conta com uma equipe mais de enfermagem, né? Uma equipe mais nutricionista e outros profissionais, fisioterapeutas, como uma equipe multidisciplinar mais independente. E aqui nessa pesquisa que eu citei há pouco, ele fala que, aí traz a correlação com o bem-estar, 52% dos médicos afirmam que não possuem tempo suficiente para administrar tanto os pacientes quanto as suas próprias famílias. Por outro lado, 54% deles afirmam que as responsabilidades de cuidado com o paciente poderiam ser relocadas para outros profissionais da saúde. Então, como é que o senhor enxerga essa possibilidade da gente dividir um pouco essa responsabilidade médica com outros profissionais da saúde, como já tem feito outros hospitais, outros centros clínicos, até porque é uma mão de obra mais cara, né? Em número mais reduzido, e que a gente precisa otimizar essa mão de obra médica. Então, dividindo essa responsabilidade com outros profissionais da saúde, você acha que seria um caminho? Ah, sim. Os serviços, vamos chamar assim, os serviços, eles hoje são multidisciplinares, né? Então, vamos pegar a cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Então, a cirurgia bariátrica é um complexo. Você tem desde psicólogo, psiquiátrica, nutricionista, né? A enfermagem, os técnicos e o médico, né? É o antes e o depois também, né? Exatamente. Então, os serviços, quando eles se montam, qualquer serviço, não é? Ele tem essa característica, né? De ser multidisciplinar. O grande problema é quando você tem hospitais que não dividem serviço. Eu analisando o quadro de prestação de serviço na saúde, eu sempre critico um pouco quando se acabaram os serviços, né? Por exemplo, hoje tem um grupo que faz neurocirurgia em tal hospital. Mas antigamente não era assim, era um serviço de neurocirurgia, onde tinha chefe, hierarquia, os mais novos aprendiam com os mais velhos, então era uma coisa mais continuada. Aí entra um detalhe importante que interessa ao sindicato. Por que existiam os serviços antigamente? Porque os médicos eram concursados, porque permaneciam naquele serviço por longo tempo, né? Isso no serviço público. No serviço privado, ok, se organizavam em serviço e viviam ali a vida toda. Com esta mudança de muita terceirização, é ruim para a prestação do serviço. Então, quebra um pouco esse comprometimento, não é? Mas, assim, ninguém faz nada só, não é? Ninguém faz nada só. Então, as boas enfermeiras, os bons nutricionistas, os bons psicólogos, todos eles são importantíssimos dentro desse sistema. O que a gente não pode aceitar muito, que às vezes tem uma tendência do SUS, é uma coisa chamada medicina alternativa. Aí não. Porque uma vez eu vi uma palestra, um desses camaradas, ele disse, não existe medicina alternativa. Isso é tudo mentira. Porque se ela funcionar, ela passa a ser medicina. Quando ela é alternativa, ela não existe, né? Então, a gente precisa só ter cuidado, não é? Porque muitas vezes a ansiedade de fazer com que
entre determinadas condutas sejam ofertadas ao paciente, a gente tem que ter um certo cuidado para não cair no charlatanismo, né? Mas a multidisciplinariedade é muito importante, na condição do paciente. Doutor Geraldo vai estar conosco lá na Vox, não, na Vox já. Junto com a Vox também, né? Eu tava lendo, vai estar lá junto com a gente na Fusion Experience, Malu? Vai sim, ele vai estar lá. Vai estar na bancada com vocês também. É dia 18, é dia do médico. Lá eles vão ofertar na associação um fórum também. Isso. Principalmente para os estudantes de medicina. Uma capacitação bem técnica, né? Lá no fórum, dia 18 e 19. Você quer também falar sobre esse evento? O evento é voltado assim, para uma reciclagem dos profissionais. Maravilha. Né? Dia 18 e 19, Dr. Levi é o diretor científico, ele é professor de várias, já se aposentou da Federal, hoje ajuda nas particulares, comprometidíssimo com a ciência, com a técnica. E o evento é nos 2 dias, é transmitido também pelo YouTube, para o pessoal, voltada para as doenças mais prevalentes no nosso meio e também para essas atualizações, né? Irei lá, intimado com Maria Luísa, né? Eu disse a ela, olha, você vai me pegar num momento ruim, porque é dia do médico, mas cheio de difícil. Mas é difícil faltar essa convocação. Né? Maravilha. Doutor, quero agradecê-lo. Doutor Geraldo Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Norte, participou conosco aqui do nosso Tribuna Livre hoje. Quero te agradecer também, Malu. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, por favor, por gentileza, passa aí a informação para que as pessoas façam a sua inscrição, participem, né, desse dia tão maravilhoso que vai ser o dia 18, para a gente discutir a nossa saúde. Você que é especialista da área da saúde, ou dono de clínica, gestor, venha para o Fusion Experience no dia 18 agora desse mês, lá na sede do Sebrae, às 18h30. Nós vamos debater as principais tendências desse segmento. Vamos também ter momentos de integração desse setor e construir juntos um ecossistema de saúde fortalecido no estado do Rio Grande do Norte. Maravilha. Muito obrigada, viu, Malu? Muito obrigada, doutor. Pois não, Malu? A inscrição é gratuita no site www.fusionclinic.com.br e a gente aguarda você lá. Eu queria só, antes de encerrar, dizer que o que nos aproximou um pouco são 2 experiências que ela tem a dela, a gente está desenvolvendo a nossa também, que é facilitar o contato do paciente com o médico, não é? E a gente nota que há uma tendência muito grande do paciente ele querer rapidez no atendimento dele. Sem dúvida. Hoje ele vai ligar para uma clínica, a clínica vai marcar para não sei. Então a gente está trabalhando, ela desenvolvendo na parte, o sindicato também muito preocupado com isso, para facilitar o acesso do paciente a... Tá ali mesmo, a Amanda estava me procurando. Doutor Geraldo, quem é que faz uma ultrassonografia? Você veja como são as coisas, né? Sim. E a tendência disso é ser tecnológica. A ultrassonografia, eu entro numa plataforma lá, quem faz, fulano, posso marcar com esse doutor? Posso. Ela está bem desenvolvido o projeto dela, o nosso também está bem avançado. Maravilha. E essa integração, essa facilitação do acesso do paciente ao médico é uma prioridade. Culmina ali na celeridade, né, Sim, doutor? Com certeza. Muito, muito bom. Muito obrigada, quero agradecê-los mais uma vez. Muito obrigada, Malu, muito obrigada, doutor. Prazer tê-lo aqui conosco novamente aqui no nosso programa. E olha, agora sim eu vou falar da Vox.